Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é estrutura atômica, então vamos lá. Bom, aqui se encontra um link para vocês assistirem o vídeo sobre a história dos modelos atômicos, muito interessante. Aqui é a estrutura do átomo hoje, né? O núcleo, que é a parte central, que tem os prótons e os nêutrons, os elétrons que ficam girando em torno dele. Hoje tem os quarks também, que já descobriram, outras subpartículas, que não entram no nosso estudo, né? Tudo compõe um átomo. Tá? O átomo é a menor parte da matéria, 10 a menos 10 do metro. Tá? Aqui são os modelos atômicos, a evolução de modelos atômicos começou com a filosofia grega, depois passou por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e por fim Sommerfeld. Bom, aqui começa a história do átomo. Antes de Cristo, né, Leucipo e Demócrito acreditavam que coisas menores formavam coisas maiores. E eles deram o nome dessas coisas menores de átomo, quer dizer, sem divisão. Só no século XIX, no início, é que veio o primeiro modelo atômico, de um inglês chamado John Dalton. Né? Dalton, por ele ter sido a primeira pessoa detectada com aquela doença que troca cores, essa doença foi chamada de daltonismo, daltônico, por causa do nome dele. Foi a primeira pessoa detectada com isso. Tá? Ele acreditava que o átomo era maciço, por isso chamou a teoria de bola do bilhar, bola de sinuca, uma estrutura rígida, compacta. Tá? Também tem um vídeo aqui que fala sobre a história dos elementos químicos, como que eles surgiram e tal, pegando essa teoria. Tá? A segunda teoria veio 90 anos depois, praticamente, com Thomson, outro inglês. Né? Ficou conhecido como a teoria do pudim de passas. Né? Ele dizia que o átomo não era maciço, como Dalton defendia, era uma massa recheada de cargas elétricas negativas. Ele foi o descobridor do elétron. Né? E essas cargas negativas ele chamou de elétrons. Né? Através da experiência dos raios catódicos ele comprovou isso. Tá? Terceiro modelo atômico foi já no século XX, com Ernest Rutherford, um neozelandês. Né? A teoria dele ficou conhecida como a teoria do sistema planetário, onde o núcleo era o Sol e os elétrons seriam os planetas girando em torno dele. Tá? Essa experiência ficou conhecida como a lâmina de ouro, que ele descobriu os prótons através dessa experiência. Tá? No vídeo tem mais detalhes sobre essa experiência, sobre a história de Rutherford aí. Tá? Depois veio Niels Bohr, um dinamarquês. Né? 2 anos depois, trabalhou com Rutherford e depois desenvolveu essa teoria. Ele deu noção de camadas eletrônicas para o átomo. Tá? Ficou conhecido como a teoria da energia quantizada. Aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, né? Das 7 camadas eletrônicas. Né? Então, o átomo, esse aqui é um resuminho dele que a gente vai estudar. Né? O número atômico, o número de massa, a eletrosfera, o núcleo. Tá? Aqui hoje é o desenho do átomo, né? O núcleo com prótons e nêutrons aqui dentro e do lado de fora os elétrons girando em torno dele. Bom, os prótons e os nêutrons que são a parte pesada do átomo. O elétron é a parte rarefeita. É praticamente 2.000 vezes menor que um próton e menor do que um nêutron. Tá? O número atômico fica embaixo no símbolo do elemento e o número de massa fica em cima. Então aqui, ó, vamos representar o símbolo do fósforo. A massa em cima, o número atômico embaixo. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons, confirmando a teoria de Rutherford, que dizia que a massa de um átomo está toda praticamente concentrada no núcleo. Né? Então, se o núcleo tem prótons e nêutrons e a massa é a soma deles, isso confirma a teoria de Rutherford, que a massa de um átomo está praticamente toda no núcleo. O elétron é rarefeito, praticamente a massa desprezível. Tá? Então, nós pegamos um exemplo aqui,
onde ele deu um número de prótons igual a 4 e um número de nêutrons igual a 5 do elemento. Pega, soma, você tem a massa. Tá? E agora a gente entra na parte de íons, são aqueles que perdem ou ganham elétrons. Quem perde é cátion, quem ganha é ânion. Cátion, carga positiva. Ânion, carga negativa, porque tem mais elétrons do que prótons. Então aqui, ó, o sódio perdeu um elétron, ele fica com menos elétrons do que o seu átomo. Quando ele perde um, diminui o número de elétrons. Então se ele tem 10 elétrons e 11 prótons, ele tem um próton a mais, por isso que a carga dele é mais. Quem perde é positivo, cátion, mais um. E o flúor ganhou um elétron, e aumenta o tamanho da eletrosfera dele, que ganhou um elétron. Então ele passa a ter 10 elétrons no ânion dele. Então se ele tem 10 elétrons e 9 prótons, ele tem um elétron a mais, por isso a carga dele é negativa. Né? Então os ânions recebem elétrons, tem carga negativa. E aqui tem as semelhanças entre os átomos. Iso quer dizer igual. Isotopos, P de prótons. Então são prótons iguais. Os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Né? O hidrogênio ele tem 3 isótopos na natureza. O de massa 1, de massa 2 e de massa 3. É o de massa 1 que aparece na tabela, porque ele tem maior proporção. Né? Dos 118 elementos químicos na natureza, 90 tem isótopos. E o isótopo que aparece na tabela é o que tem maior proporção na atmosfera. Tá? Isótonos, olha o N, nêutrons iguais. Aí a gente faz uma continha de subtração. A massa menos o próton, eu tenho o nêutron. Então 13 menos 6, 7 nêutrons por carbono. 14 menos 7, 7 nêutrons por nitrogênio. Tá? Então eles são isótonos, tem o mesmo número de nêutrons. Aí tem que fazer essa continha. Isóbaros, o A é de massa, ó. Então o ferro e o cobalto têm a mesma massa. Então são isóbaros, o número de cima. E os eletrônicos normalmente entre íons, quando ele tem o mesmo número de elétrons. Ó. O cálcio, 20, perdeu 2, 18. Potássio, 19, perdeu 1, 18. Então eles têm o mesmo número de elétrons e os eletrônicos. Bom, aqui um exemplozinho, né, desses conceitos que a gente acabou de ver. O urânio ele tem os números atômicos iguais, então se ele tem os prótons iguais, ele é chamado de isótopo. Os urânios aqui são isótopos, pertencem ao mesmo elemento, ó, tem o mesmo símbolo. Massas iguais ao número de cima, aí são isóbaros, quando tem massas iguais. E aqui a gente faz a continha, ó, 31 menos 15, 16. 32 menos 16, 16. Então quer dizer que fósforo e enxofre tem o mesmo número de nêutrons. Nêutrons. Então, são isótonos. E agora a gente entra na parte de distribuição eletrônica, pessoal. Né? Linus Pauling foi o grande cientista dessa parte. Né? Tanto que o diagrama foi ele que montou, em homenagem a ele, ficou o diagrama de Pauling, que é esse diagrama aqui que ele coloca. As colunas do S, do subnível P, do subnível D, do subnível F. Depois passa setas na diagonal indo e voltando. Aí ele pega a distribuição eletrônica, toda ela na sequência. Né? Linus Pauling, ele, além desse estudo com os elétrons e tal, ter montado esse diagrama, ele também foi o descobridor da vitamina C. Né? São 7 camadas, não é isso? E 4 subníveis, S, P, D e F. Cada um tem um máximo de elétrons. Tá? O S é o menor, tem 2, o P 6, o D é 10 e o F é 14. Tá? Então aqui nós vemos as camadas, K, L, M, N, P, Q, de 1 até 7. E o número máximo de elétrons que pode ter em cada camada. Ora, o 4, o K, só vai ter um S2. Então por isso ele só tem 2 elétrons. A L vai até 2P6, segundo período, 2S2, 2P6. M vai até D. Agora, N e O vão até F, ó, esses níveis. Então eles têm 32 elétrons, que é o máximo que uma camada pode apresentar. Né? O P vai até D, né, que seria 6, pode ir até 6 até 10 a distribuição, 18. E a camada Q, que é a sétima, pode ir até 7P6, então pode ter até no máximo 8 na sua camada. Tá? Bom, aqui são exemplos. Por exemplo, nitrogênio tem um atômico 7, então eu tenho que fazer a distribuição eletrônica até alcançar 7.
Então, ó, começando com aquela sequência que o Pauli mandou. 2, 4, o próximo é 2P, pode ir até 6, mas de acordo com o número atômico dele tem que somar 7. Eu já tenho 4 até aqui, 3. Então, essa é a distribuição eletrônica do nitrogênio. Tá? E o resto segue a ordem. Por exemplo, o ferro, 26. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Depois do 4S vem 3D. Aí eu paro, se aqui somou até 20 aqui, tem que chegar a 26. Então o último é a diferença para chegar a 26. Já tem 20 até aqui, faltam 6. Tá? Bom, aqui é a divisão eletrônica por subníveis e níveis. Então o exemplo que a gente viu lá do nitrogênio foi até 2P3. Então a primeira camada, que é o número 1, é a camada K, tem 2 elétrons. O número 2 corresponde à camada L. Aí eu somo, todo mundo que tem o número 2, eu somo os elétrons. 2 mais 3, 5 elétrons. O exemplo do ferro foi até 3D6. 4S2 é a quarta camada, então tem 4 camadas. Então, ó, K, 2, L, soma 2 com 6, que corresponde ao número 2, 8. O número 3, eu tenho 3S2, 3P6 e 3D6. Então eu tenho que somar todo mundo que tem o número 3. 2, 8, 14. E a quarta camada que aparece aqui, ó, 2 elétrons. Certo? Então essa é a distribuição por subníveis e os níveis. Os níveis são de acordo com o númerozinho lá da distribuição por subníveis. Tá? Camada K é o número 1, camada L é o número 2, camada M é o número 3 e assim por diante. Aqui foi até a camada O, porque apareceu o número 5. Ó. O número 5 corresponde à camada O. Tá? A camada de valência é o conceito sobre distribuição eletrônica da última camada, ou seja, o maior número de todos, simplificando. Então, se aqui o maior número de todos é 2, eu tenho que somar todos os elétrons que tem o número 2. Ó, 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 5 elétrons de valência. O cálcio for ter 4S2, o número dele maior é 4. Então, ele tem 4 camadas. Quer dizer que a última camada é a quarta. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Tá? O ferro, a última camada não é 3D. É 4S, que é o maior número, é o mais distante do núcleo, é a camada de valência. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência, na quarta. Tá? Aqui em cima do subnível mais energético, é o outro conceito que tem. A gente viu camada de valência e agora subnível mais energético. Subnível mais energético é sempre o último elétron distribuído. Então, por exemplo, o nitrogênio parou em 2P3, ele tem 3 elétrons no nível mais energético. Aqui terminou em 4S2, 2 elétrons no nível mais energético. Aqui terminou em 3D6 no ferro, então ele tem 6 elétrons no subnível mais energético. Subnível mais energético é sempre o último. Tá? Agora a distribuição por íons, né? Pode ser cátion ou ânion. O cátion perde. Esse elétron não pode ser perdido de qualquer jeito. Ele tem que se perder da camada de valência que a gente tem que tirar primeiro. Então, como a camada de valência dele era 4S1, ele vai tirar esse elétron do 4S1. E aí vai sumir no íon dele, esse 4S1. Só vai até 3P6. Então, cátion tira o elétron. E tira da onde? Da última camada. Ânion ao contrário. Eu adiciono, ele tem que receber. Então, por exemplo, o nitrogênio ia até 2P3 e o ânion dele tem que receber 3 elétrons, menos 3. Então ele recebe os 3 sempre no último. Ó. 2P3 recebeu 3, 2P6. Certo? Agora olha o exemplo do ferro, presta atenção. O ferro, a camada de valência dele é 4S2, não é 3D6. 3D6 é o mais energético. Então eu tenho que tirar primeiro do 4S2, que é a última camada. A mais distante do núcleo é mais fácil de tirar. Então eu fui lá, quando o ferro tem que perder 2, eu tirei os 2 do 4S, o 4S desapareceu. Do 3P6 ele vai direto para o 3D6. Agora, quando eu tenho que tirar 3 elétrons dele, eu tirei do 2, do 4S2, sumiu. E agora sim, eu vou para o mais energético e tiro o terceiro elétron. Então vai terminar em 3D5, ok? E agora a gente entra na parte de números quânticos, que é a parte final de estrutura atômica. Né? Os números quânticos, essa foi a reunião que teve, né, com vários cientistas famosos da época, em 1927, né? E várias teorias saíram em cima dessa reunião. O número quântico, teve Bohr, teve Einstein, teve um monte de gente aqui, né? Einstein,
Bohr, né? Vários cientistas famosos da época, né, que se reuniram nessa conferência. E aí os números quânticos, a gente lembra de Schrödinger. Schrödinger foi um austríaco que desenvolveu equações matemáticas de acordo com o movimento do elétron. O que é quântica? Quântica estuda o movimento do elétron, o comportamento do elétron, né? E foi o Schrödinger que desenvolveu equações matemáticas que explicavam esse movimento dos elétrons em torno do núcleo, né? Aqui são as camadas, os elétrons ficam dentro dos subníveis e os subníveis ficam dentro das camadas, certo? S, P, né? E aí os números quânticos foram o quê? Foram códigos matemáticos para associar esse movimento do elétron, tá? São 4 números quânticos, nós vamos estudar agora, tá? O primeiro número quântico principal, representado pela letra N, representa os níveis, K, L, M, N, O, P, Q. Então, como são 7 camadas, pode ir até o número 7 esse N, tá? O número quântico secundário é representado pela letra L, representa os subníveis. Para cada subnível, esse L tem um valor fixo. O S, o L é 0, o P, 1, o D, o L é 2 e o F, 3. Um número quântico magnético, ele representa os orbitais. Tá? Os orbitais é a região mais provável onde a gente conta o elétron. Tá? E esses orbitais são representados por quadrados. Cada subnível tem um número de orbitais. Como é que é esse número de orbitais? É fixo. É a metade do máximo de elétrons que tem no subnível. Então, se o S tem 2 elétrons no máximo, ele tem um orbital, que é a metade dessa quantidade máxima de elétrons. O P são 6 elétrons ao todo, metade, 3 orbitais. Cada orbital tem 2 elétrons, por isso que é metade. D é 10, então são 5 orbitais. F, 14 elétrons no máximo, então são 7 orbitais. Cada orbital desse é numerado de acordo com o número quântico secundário, o L. Então, se o S é 0, o número quântico magnético é 0 desse orbital, sempre. Um orbital, 0. Agora, o número quântico secundário do P é 1, L igual a 1. Então, ele vai de menos 1 até mais 1, os quadradinhos orbitais. Ó. Menos 1, primeiro, 0 e mais 1. O D, o número quântico secundário é 2. Então, ele vai de menos 2 até mais 2. Ó. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E o F, o número quântico secundário dele é 3. Então ele vai de menos 3 até mais 3 nesses 7 orbitais. Ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Tá? Cada orbital tem um valor aí de acordo com o número quântico secundário. E o número quântico de spin é o movimento do elétron. Quando os elétrons estão dentro do orbital emparelhados, um para cima e outro para baixo, é mais meio valor. E quando só tem um elétron desemparelhado dentro do orbital sozinho, é menos meio. Tá? Isso significa o movimento do elétron em torno do núcleo. Pode se mover no sentido horário ou anti-horário. Tá? E aí, tem as teorias que chegaram até esse conceito de número quântico. Primeiro, um cara chamado Heisenberg, Werner Heisenberg, um alemão, que disse que é impossível você determinar o local, né, e o momento exatos em que um elétron está passando naquela órbita. Então, por isso ficou conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Também tem um videozinho sobre isso, tá? No link ali embaixo. E aí, a gente chega nessa distribuição eletrônica usando esses quadradinhos, esses orbitais. E veio um cara chamado Pauli, que falou o seguinte, que esses elétrons, são representados por setas, eles têm que, primeiro, ocupar esses orbitais com a seta para cima. E depois colocar a seta para baixo para preencher esse orbital. Não pode ter nos sentidos iguais, ó. Esses que eles chamam de spin, que são as setas que representam os elétrons. Tem que ser em sentidos opostos dentro do orbital.
O outro cara foi Hund. Hund falou o seguinte, que a gente tem que distribuir os elétrons a ponto de, primeiro, nós completarmos todos os orbitais com as setas para cima. Né? Então tá errado se você vai colocar 3 elétrons, você vai colocar primeiro um para cima, outro para baixo, depois outro para cima? Não, eu tenho que preencher cada orbital com a seta para cima, preenchi tudo. Depois que eu preenchi tudo, eu volto para o primeiro e jogo para baixo. Esse método aqui está errado, esse está certo. Primeiro os elétrons com a seta para cima, para depois começar a jogar para baixo. Tá? Então, por exemplo, o nitrogênio, ó, 2p3, são 3 orbitais para o P. Então, ó, 1, 2, 3, todos os setas para cima primeiro. Já no O, é P4, então, ó, para cima, para cima, para cima. 3, o quarto elétron vem para o primeiro quadradinho, o primeiro orbital e fica para baixo. Tá? Esse gráfico aqui, ó, mostra que vai até 3D, ó, 2, 4, 6, 7, 8. Como é que a gente faz a distribuição desses elétrons no orbital D? São 5 orbitais para o D. Então, ó, primeiro para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Só que são 8. Aí o sexto elétron para baixo a seta, o sétimo para baixo e o oitavo, o último, para baixo também. Esse último elétron aqui, esse oitavo, nesse exemplo, ele é chamado de elétron de diferenciação. Ele é que dá o valor do número quântico magnético. Então, se é D, ele vai de menos 2 até mais 2. Ó, menos 2, menos 1. Esse orbital aqui, ó, onde para o oitavo, ele é que me dá o número quântico magnético. Então, se o oitavo parou, ó, no menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, se ele parou aqui, o número quântico magnético é 0. Então, esse elétron de diferenciação, o último distribuído, é que me dá o valor do número quântico magnético, do M. Tá? Aqui, por exemplo, no F, ó, 2p5, ó, 1, 2, 3, 4 para baixo, 5 para baixo. Aqui é o valor do número quântico magnético, ou seja, esse aqui é menos 1, 0 mais 1, o número quântico magnético é 0. Tá? Aqui é para mostrar o que eu acabei de falar. Tá? Por exemplo, o oxigênio, 2p4, ó, 1, 2, 3 para cima, 4 para baixo. Parou no orbital que é menos 1, então o número quântico magnético é menos 1. Esse elétron aqui, o quarto, o último, é o elétron de diferenciação. Aqui é para mostrar o quê? A adição eletrônica em cima do gás nobre que vem antes. Então vamos pegar o ferro. Quem vem antes do ferro é o argônio, que tem o átomo 18. Até 3p6 soma 18. Então eu troco toda aquela distribuição eletrônica 1s2, s2, 2p6, 3s2 e 3p6, que seria o início do ferro, pelo símbolo do argônio de colchetes. Né? Então 18 elétrons até 3p6, tiro toda essa distribuição e coloco o argônio no lugar. E depois o final, que sobrar, é a distribuição final. Né? Então essa distribuição eletrônica é em cima do gás nobre que vem antes do elemento. Tá? E aqui são os exercícios. O primeiro exercício, ele quer saber os números quânticos que não são permitidos para o ferro, que perde 2 elétrons. Vamos voltar ao slide anterior. O ferro, quando perde 2 elétrons, ele some com 4s2 e só vai até 3d6. Então, o último elétron passa a ser o 3d6. Então, o 3d6, 3 é o número quântico principal, D, o número quântico secundário é 2, tá certo? Só que ele não pode ter valor acima de 2, porque ele vai de menos 2 até mais 2 os orbitais. Então, menos 3 não pode existir. O menos 3 seria do orbital F, não do D. Nesse exercício 2, né, ele fala sobre o boro. Vamos voltar no slide anterior para o boro? Olha, o boro está aqui, ó, ele vai ter 2p1. M igual a menos 1, né? S igual a menos meio. Parou para cima, né? Desemparelhado. Vamos lá. Então, ó. 1s2, 2s2, 2p1. É a distribuição do boro. Então, 2p1 é o mais energético. Então, vamos lá, ó. 2 número quântico principal. Pode. Que não fosse, elimina. O P, número quântico secundário, é igual a 1. É S, P é 1, D é 2, F é 3. Então, P é 1. Então, o número quântico secundário tem que ser 1. Então, só podia ser a letra D. Ó. Parou para cima no orbital menos 1. Igual a menos 1. E parou desemparelhado, menos meio. Tá? O último elétron
quer dizer, o último exercício, é o último elétron distribuído, de um átomo apresenta esses números quânticos. Então, é de trás para frente. 4 quer dizer a camada, 4. 0 quer dizer o subnível, S. 0 quer dizer o magnético, só tem um orbital S, então sempre é 0. E como parou mais meio, quer dizer que parou emparelhado, um para cima e outro para baixo. Então termina em 4S2. Quem termina em 4S2 a distribuição é o cálcio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Somando 20, que é o número atômico do cálcio. Então esse elemento aqui é 20. Então, ó, letra A, o átomo tem seus elétrons distribuídos em 3 camadas, em 4, vai até 4S2. P, o átomo tem 10 distribuídos em orbitais P, então ó, ele tem 2P6 e 3P6, ele tem 12 elétrons no orbital P. Letra C, o último elétron distribuído desse átomo encontra-se em orbital do tipo S. Terminou em 4S2, S. É essa a correta. Tá? Aqui o exercício para vocês treinarem em casa, que já vem com o gabarito comentado, ó. Tá vendo? E aqui, esse slide é para dizer que a gente pode descobrir a posição do elemento sem olhar a tabela, só fazendo a distribuição eletrônica. Então olha só, sódio terminou em 3S1. A última camada dele é a terceira, então ele está no terceiro período. Tem um elétron na última camada, quer dizer que tem um elétron de valência, então quer dizer que o grupo dele é 1A, metais alcalinos. Então terceiro período, grupo 1A. Então sem olhar a tabela, só fazendo a distribuição, eu consigo descobrir a posição do elemento. Tá? Esses são os tipos de elementos que existem na tabela que a gente já estudou. Grupo A, representativos, grupo B, transição. E aqui ele dá a distribuição eletrônica de um elemento. Então a gente descobre que ele está na quinta camada, no quinto período, que a última camada dele é 5, é a maior de todas. E tem 5 elétrons no quinto período, 2 mais 3, 5. Então quer dizer que ele está no quinto período, grupo 5A. O número de elétrons da última camada ele dá o grupo que ele está. Então, ele está no quinto período, grupo 5A. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.